Sejam todos bem-vindos ao canal Ronaldo Lima Oficial. Vou fazer aqui o segundo vídeo falando sobre o debate que ocorreu entre o Leonardo Andrade e o César Cavalcante na Rádio Musical. Este vídeo eu vou falar sobre a pergunta feita pelo Leonardo Andrade e a resposta dada pelo César Cavalcante e o erro que houve do César Cavalcante nessa resposta. Eu não vou entrar no conteúdo da resposta, mas eu vou mostrar para você o erro que ele cometeu nessa resposta, tá certo? E tudo isso depois da vinheta. Para iniciarmos, nós precisamos entender qual é a pergunta e qual é a resposta desejada para satisfazer a necessidade da pergunta. Vamos à pergunta. Pastor César, eu queria que o senhor citasse, né? Eu tenho quantos minutos ou é direto? Não, eu troco? agora... Pastor, não, 3 minutos. Eu queria que o senhor citasse para mim qualquer obra que definisse eclectos como eclesia, que provém da mesma raiz, conforme o senhor, se eu não me engano, com o pastor Juliano Fraga, o senhor no debate falou que vem da mesma raiz. O senhor tem algum referencial teórico que se refere a eclesia e eclectos como a mesma raiz? Eu já vou te adiantar que Lounaida, o maior lexo que existe da gramática grega, não cita isso. Vários, Kittel também não cita isso, e a maioria dos lexicógrafos não citam essa questão e não fazem essa questão. Porque ali tem o epsilon, tem o kappa, mas não é uma indicação de raiz, não, e nem uma indicação de prefixo. Até o prefixo, eles estão ainda em concordata para ver se há realmente um prefixo com o outro. Então, eu queria saber do senhor se há essa questão. E se eu puder responder, qual a sua visão ali de Mateus 24, já que o senhor estava em Mateus 24, sobre a questão dos reunidos, no versículo 31 ali, qual a sua opinião, se ali é o arrebatamento, se ali faz menção ao arrebatamento. Muito bem, ainda falta um... A pergunta é simples, ela requer que ele apresente uma obra, um autor que defenda que eclesia e eclexo são da mesma raiz, né, oriundo da mesma raiz, e vocês vão ver aí a resposta do pastor César Cavalcante, que ele não disse nenhuma obra e nenhum autor, ele trouxe uma resposta indo por outros caminhos e que, de fato, não responde à pergunta. Vamos escutar a resposta agora. Esses eclectos, né? Eu sempre digo que a raiz, né, de eclectos e a raiz de eclesia é a mesma raiz. Ela parte do mesmo ek. Sim, tem referencial? É só ler o texto. Eclectos e eclesia, eclectos. Mas você não pode tirar nada na cabeça, você tem que ter um referencial teórico. Não tô tirando da cabeça. Eclectos, eclectos se inicia da mesma forma que eclesia. Eclectos são as pessoas e eclesias é o grupo. Eclesia é o grupo. Essa palavra, eclectos, ela aparece 172 vezes no Novo Testamento. 172 vezes na Bíblia. Dessas, 90 estão no Novo Testamento. Tirando os que mencionam a palavra santos dos santos, que é uma palavra a um lugar e não as pessoas, né? Tem várias vezes que aparece santos dos santos, aí aparece lá eclectos e tal também. Mas todas as demais ocorrências, todas elas, tem 90, o irmão pode pesquisar todas elas, está se referindo à igreja, aos salvos, não somente a uma classe de judeus nem nada, está se referindo aos salvos. Para pensar diferente disso, tipo assim, acha na Bíblia a palavra, em português, eleitos, por exemplo, eleitos, ou a palavra escolhidos, escolhidos, aonde na Bíblia essa palavra escolhidos, no Novo Testamento, se refere apenas aos judeus. Pode ser que você ache uma ou duas referências, mas para cada uma ou duas referências, eu te apresento 30, onde essa mesma palavra se refere à igreja. Santos são a igreja.
Os judeus do Novo Testamento não são chamados de santos. Romanos capítulo 1, versículo 1 em diante. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado pelo Evangelho, tal. Segundo o Espírito de Santidade para a ressurreição dos mortos, tal. Vós sois também chamados para seres de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser ecléctos. Então, a palavra ecléctos na Bíblia é a igreja. São sempre alusões à igreja. Mateus capítulo 20, versículo 16. Os trabalhadores da 10ª hora que receberam exatamente igual àqueles que chegaram antes. Aquele pessoal é ecléctos. Mateus 22, 13. Na parábola das bodas, a palavra ecléctos e suas variações sempre são referências aos salvos em Cristo Jesus, a partir de Cristo Jesus. Eu queria que você me apresentasse 2 ou 3 versículos onde a palavra ecléctos se refere somente a judeus. Se o senhor apresentar, então a gente segue a partir da frente. Quais são os 2 ou 3 versículos onde ecléctos é uma referência a judeus? Eu vou te apresentar um que já vai... Muito bem, vocês viram aí que ele não mostrou nenhuma obra e nenhum autor. E era isso que tinha a necessidade da pergunta para que a pergunta seja respondida. Aí, por isso que o Leonardo Andrade, ele fala isso em seguida, veja aí. Definir tudo. Antes da gente prosseguir, ainda ficou a questão do Mateus 24, 31, para nós ali dialogar sobre essa questão. Eu já volto nela quando eu tiver outro tempo. Só para apresentar que o senhor não conseguiu apresentar nenhum léxico, nada foi tirado da sua opinião. Não. Foi tirado da raiz da palavra. Não, da sua opinião. Bom, da raiz da palavra. Então, a raiz da da sua palavra... opinião em relação à raiz da palavra. Exatamente. É léxico. Eu queria que o senhor apresentasse um léxico, alguém, Lounaida, Roberts, alguém que apresentasse isso. Até agora o senhor não apresentou, mas no final do programa, se eu conseguir, o senhor me apresenta. Deixa eu apresentar um texto bem interessante. O erro do César Cavalcante é trazer uma resposta que não satisfaz a pergunta, né? Que seria, no caso, simplesmente dizer um autor ou uma obra que desse essa harmonia entre a palavra eclectus e eclesia, mostrando que são da mesma raiz, né? Então, esse foi o erro dele, tá? Não estou dizendo que a resposta dele estava errada, estou dizendo que a resposta que ele trouxe não satisfaz a pergunta, tá certo? Eu, utilizando aqui a inteligência artificial para um leigo, como eu sou de grego, né? Então, eu fui aqui buscar algumas respostas. Então, o que é a raiz da palavra? Aí, tá aqui, a raiz da palavra é parte fundamental que carrega o significado básico dela. É a base da qual podem derivar outras palavras por meio do afixo, prefixos e sufixos. Por exemplo, a palavra felicidade, a raiz é feliz, que expressa a ideia central de bem-estar, com ou contentamento. As raízes são essenciais para a formação das palavras e para entender as relações entre elas em uma língua. Eu, utilizando aqui a inteligência artificial, eu coloquei a pergunta, né? O que é a raiz da palavra eclesia, né? Aí ele colocou aqui, ó, que tem várias raízes e significados que evoluíram ao longo do tempo. A etimologia da palavra é a seguinte: ek, prefixo significa fora, eclesia, que significa chamar. Então, essa daí foi a resposta que me deu a inteligência artificial sobre a raiz da palavra eclesia. Utilizando essa mesma inteligência artificial, fazendo a pesquisa sobre a raiz de eclectus, ele colocou o seguinte: tem as suas raízes na combinação de 2 elementos, ek, que quer dizer fora, e lectus, que também quer dizer chamar, tá? Então, talvez seja essa igualdade que fez com que o César Cavalcante desse essa resposta dizendo que a raiz das palavras são a mesma, né? Tem a mesma raiz. Então, porque aqui é fora também e aqui também quer dizer chamar. Então, talvez seja isso. Só que a pergunta era se tinha algum léxico, algum dicionário antigo, algum autor, algum livro que trouxesse essa ligação, né? E isso ele não trouxe. Talvez a resposta que seria melhor, ele poderia ter falado a mesma coisa que ele disse, mas primeiro mostrasse alguma obra, algum livro que trouxesse essa fundamentação, tá certo?
Eu penso que ficou claro aí que o erro foi não responder o que de fato a pergunta estava necessitando, né? E eu não estou dizendo que o que ele disse está errado. O que eu estou dizendo é que a resposta não satisfaz a pergunta. Somente isso, tá certo? E comente aí se você entendeu. Dessa forma eu termino esse vídeo. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.